Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, eu não sei quando vocês estão ouvindo. Aqui quem fala é o Luiz, plantonista do Cursinho Arcadas, e hoje estaremos falando do período pombalino e dos tratados fronteiriços. Espero que vocês gostem e venham tirar dúvidas nos plantões que vão estar ocorrendo na quarta-feira, das 13 às 18, das 13 às 14, das 18 às 19 e na sexta-feira, das 13 às 14. A gente inicia essa aula falando do período pombalino. Se vocês se recordam, na última aula do José, ele fala sobre a administração do pombal e de como ela influi diretamente na mineração e na exploração do ouro. Ele falou bem pouquinho do pombal e deixou para eu falar aqui hoje para vocês. Por que a gente precisa de uma aula só do pombal? Porque o pombal ele mudou completamente a realidade tanto portuguesa quanto a realidade brasileira. Com diversas reformas e diversas coisas que ele altera. E ele altera uma coisa que é muito importante, que é o status quo, né? Ele altera a relação entre o Estado, a Igreja e a relação geral da colônia. E a gente vai falar também dos tratados fronteiriços. Esses são de extrema importância. É muito importante que vocês saibam, porque cai bastante, e cai principalmente o entendimento, né? Isso agora, e também é um assunto super interessante, que a gente vai entender da onde que se forma o Brasil, do tamanho que a gente conhece. Porque até agora a gente conhece o Brasil do Tratado de Tordesilhas, que é um Brasil bem pequenininho. Vamos lá. Eu já queria avisar. Eu coloquei um negócio super estiloso no sentido do design, porque já tá muito tarde. Eu quis me divertir com isso enquanto carregava o vídeo. A gente inicia aqui a relação do Estado. O Estado ele existia aqui nas colônias para garantir para a colônia portuguesa, para a coroa portuguesa, a soberania nas colônias e o pacto colonial. O pacto colonial, creio eu que vocês já tiveram aula sobre. E se não tiveram, muito simples, a gente retoma aqui agora. O pacto colonial ele era uma relação que existia entre a metrópole, que no caso era Portugal, e a colônia, que era o Brasil. O pacto colonial ele estava principalmente em relações econômicas, em que nós, a colônia, nós comprávamos produtos manufaturados de Portugal e mandávamos a matéria-prima. O problema é que a gente vendia a nossa matéria-prima muito barato e comprava os manufaturados por muito caro. Então a gente sustentava a colônia a metrópole em negociações que não faziam o menor sentido ou não tinham menor valorização pra gente, somente para a metrópole. Isso é típico do momento mercantilista. Isso é, digamos assim, o ápice da exploração, porque ela se dá até mesmo em relações que deveriam ser benéficas para os dois lados, né? E nisso, dentro desse Estado, nós temos um Estado profundamente ligado e um Estado que permite a existência da igreja nas colônias. A igreja aqui, ela era responsável pela educação das elites coloniais, tanto no Brasil quanto em Portugal, e também pela manutenção do controle estatal nas colônias. A igreja ela era subordinada ao Estado, porque o rei nomeava os bispos. Nós tínhamos o clero transformado em um instrumento de colonização. Ou seja, o clero ele auxiliava diretamente na colonização do Brasil e de diversas outras colônias por meio de missões jesuíticas e outros tipos de missões. E nós temos também a função qual que era a função dos sacerdotes aqui na colônia? Eles puniam atividades consideradas pagãs, eles catequizavam as populações indígenas e eles vinham aqui para impedir que os colonos se desviassem da fé. Nós temos que pensar também que o início da ocupação do Brasil vem também de degredos, que eram as pessoas que cometiam crimes em Portugal, etc e tal. Os mais diversos crimes, e isso fez com que no início a colônia tivesse problemas comportamentais e que a Igreja Católica considerava uma abominação o que rolava aqui. Então as missões jesuíticas vêm também, dizem eles, com esse objetivo do controle da fé dos colonos. Jesuítas, eles são a ordem mais rica, organizada e influente do clero no Brasil. É uma ordem
que tem recursos que vêm de doações de escravagistas brasileiros. Eles têm uma isenção de impostos da coroa portuguesa. Eles recebem sesmarias, recebem outros tipos de doação, tanto da nobreza e de outras áreas. E eles também prestam serviço na educação, nos hospitais e por meio das missões jesuíticas. Mas o que são essas missões jesuíticas? As missões jesuíticas, elas baseavam-se principalmente na catequização barra doutrinação desses indígenas. Então eles tratavam aqui de uma europeização, de um etnocídio, né? Da cultura indígena. Eles castigavam os indígenas que apresentavam desvios nas condutas católicas e também impunham um regime de trabalho. Esse regime de trabalho ele se baseava de maneira prática na escravidão indígena, principalmente como mão de obra, na obtenção das drogas do sertão, que era baunilha, canela e diversas outras coisas que eram encontradas no sertão. Quando dizem sertão, pensem em Amazônia, pensem também em outros estados do norte, pensem mais pro norte ali realmente. As drogas do sertão, que eram um mercado muito lucrativo, tanto para os jesuítas quanto até mesmo para o governo português, né, para todo mundo envolvido. Ou seja, missões jesuíticas, catequização, castigo e escravidão ou regime de trabalho. Porque, de acordo com os jesuítas e de acordo com diversos historiadores, era um regime de trabalho como que eles consideravam, eu esqueci a palavra, mas, eles consideravam que eles iam realmente catequizar e doutrinar para a doutrina católica a partir do trabalho da libertação do que eles consideravam hábitos primitivos e hábitos pagãos, né? Então essa escravidão era legalizada aos olhos da Igreja Católica com base nesse argumento. Caramba. A administração pombalina, agora a gente chegou no cerne da questão. Então existia essa relação que eu já apresentei para vocês entre Estado, Igreja e Jesuítas. Pombal, ele é um rapaz, mentira, ele já era um homem, né, um homem formado na Universidade de Coimbra, onde lá na universidade ele tem contato com ideais iluministas. Ele foi escolhido como um dos principais ministros do imperador Dom José I, na função do seu cargo, que vai entre 1750 e 1777, ele realiza reformas inspiradas nos ideais iluministas, de despotismo esclarecido. E o que seria o despotismo esclarecido? Ele trata não somente de uma figura autoritária por ser autoritária, mas é uma figura autoritária que, pensem nos ideais iluministas, até mesmo de Hobbes, né? Ele trata de que o imperador ele tem esse direito divino, mas que deve fazê-lo de forma esclarecida, de forma iluminada, né? Então ele tem que separar a igreja, ele tem que a igreja do Estado, ele tem que pensar em como ser mais eficiente, no que é melhor para o bem público, etc. e tal. Então ele tira essa questão de administradores incompetentes. Ele tenta modernizar Portugal, mas as suas mudanças não se mantêm depois que ele sai do cargo. Eu acho isso bem legal de ressaltarmos, porque ele irrita uma galera no seu processo de mudança. E isso é muito bom. Reformas pombalinas e a gente inicia com uma visão portuguesa. Que ora pois, em Lisboa, tivemos em 1755 um terremoto. Esse terremoto destruiu completamente a cidade. Com isso, em 1755, Pombal, que já era o principal ministro, teve que reconstruir a cidade. Com isso, aumentou impostos sobre quem? Sobre nós pobres colonos, né? Lembrando, o ouro estava no auge. O que ele faz? Taca imposto na galera. A gente já tem, vocês viram na última aula com o José, que já tínhamos problemas referentes a imposto na extração do ouro e o Pombal tá socando mais imposto. E assim, nessa ele usa a justificativa de terremoto em Lisboa, em outras a justificativa não existe, é porque ele quer mais imposto e ponto. E isso é o despotismo esclarecido. Existe uma finalidade que é melhor administração, melhor
manutenção do império, mas é uma decisão completamente despótica, e vai gerar sim conflitos que serão resolvidos na base da violência. E isso é uma das bases do despotismo esclarecido, né? Ele estimula a construção de manufaturas e ele tenta o início de uma industrialização em Portugal. Ele nacionaliza setores do comércio luso, então ele tira da mão dessa pequena burguesia alguns setores desse comércio para ser mais eficiente, e ele cria, e aí é um dos pontos que eu considero mais importantes, a educação laica. Ele tira as escolas do controle dos jesuítas e ele coloca na mão do Estado. O Pombal ele detinha o apoio da burguesia, né, porque ele tenta industrializar, ele proíbe a escravidão em Portugal, tentando transformar um local mais com maior mão de obra, maior, como é o nome? Mercado. Então ele tem atitudes completamente iluministas pró-burguesia. E ele enfrenta uma oposição da nobreza com isso, né? E uma oposição do clero, principalmente dos jesuítas, que os jesuítas não querem de maneira alguma se submeter ao poder estatal. E para isso é bom a gente pensar na história dos jesuítas, e os jesuítas eles são missões que vêm à colônia com um caráter completamente independente e um caráter até de certa forma nos seus manifestos rebelde em relação a grande parte das coisas. Então eles não se submetem a poder estatal na prática. Eles não reconhecem muito o poder estatal. Eles fazem um jogo com Portugal que a gente vai observando ao longo do tempo, de que eles definem as próprias regras e Portugal vai acabar aceitando porque é uma nação muito católica. Pombal fala, isso não vai mais rolar. O foco é o desenvolvimento português. Logo, educação é laica. A gente não pode ter uma educação religiosa em pleno século XVIII, né? Que isso influi para os jesuítas? Eles perdem uma fonte de renda importantíssima. Eles perdem uma fonte de catequização importantíssima. Eles perdem dinheiro para se manter aqui na colônia. Eles perdem influência sobre esses jovens, influência ideológica, influência em muitas coisas em Portugal. Então eles não ficam nem um pouco satisfeitos, o clero fica completamente satisfeito, nobreza também, porque ele está auxiliando a burguesia, e a gente sabe o que isso dá. A nobreza ela não tem uma boa relação com a burguesia. Então, lembrando, Pombal, em Portugal, ele muda as estruturas do jogo, né? Pombal ele faz reformas profundas em Portugal, pensando que em 27 anos não é muito tempo, pelo menos naquela época, tipo, para as mudanças que ele faz, né? E isso é ao longo dos anos, obviamente. Caramba. Não. Aqui, ó. Brasil. E o que ele fez aqui no Brasil? 1759. Isso pra mim é um marco. Eu quero que vocês grifem, que vocês tatuem isso, porque isso, além de ser sensacional, é muito importante. Pombal expulsa os jesuítas do Brasil. Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo na doideira que é isso. O Brasil, o Portugal, um país extremamente católico, expulsa os jesuítas da sua colônia em 1759. Para vocês entenderem o porquê o clero fica completamente insatisfeito. E por que ele expulsa? Porque eles estavam criando um Estado dentro do Estado. E isso, na visão dele, como um déspota esclarecido, é completamente impensável. Para ele isso não tem que existir, ponto. Né? Então ele expulsa os jesuítas do Brasil. E o que ele faz com essas ocupações jesuíticas? Ele traz administradores e colegas portugueses para administrar essas aldeias, etc. e tal. Com isso, a gente tem também uma das medidas, e na verdade é mais uma consequência do Pombal, é o aumento da eficiência na administração colonial. Como que ele faz isso? Ele faz por diversas medidas, ele faz pensando numa maior fiscalização em determinadas áreas, numa diminuição de burocracia em algumas áreas, numa vinda de pessoas para cá, etc e tal, mas principalmente
Ele extingue as capitanias hereditárias em 1759. Ele extingue completamente, ele muda. Ele já tem aí mais uma insatisfação da nobreza, que tinha essas terras aqui, querendo ou não. Ele muda a capital para o Rio de Janeiro. Primeiro, por uma questão de proximidade com o centro econômico da época, que era Ouro Preto, Vila Velha. Se eu não me engano, no slide do Ale tem a distância correta, dava 383 quilômetros, algo assim. E Vila Velha, Vila Rica e Salvador dava 1.398. De qualquer jeito, você tem praticamente 1.000 quilômetros a menos entre Salvador e o centro minerador, e o centro minerador e o Rio de Janeiro. Então você começa a colocar o centro econômico e as mudanças econômicas nesse eixo sul-sudeste. Você começa a desenvolver a partir daí. Lembrando de tudo que o José falou do desenvolvimento econômico, do gado vindo do sul e do nordeste, tudo isso para Minas Gerais, e agora a capital burocrática, a capital que recebe os impostos, vem para o sudeste, vem para o Rio de Janeiro. E já voltamos a essa questão dos impostos. Então a capital agora está no Rio de Janeiro, e isso faz com que as coisas fiquem muito mais eficientes, porque é uma distância menor entre da onde está vindo esse dinheiro. Nós temos também a proibição da escravidão indígena. O que ele faz com isso? Ele traz uma igualdade jurídica entre indígenas e brancos. Ele faz isso porque ele é um humanista? De maneira alguma. Ele faz isso com uma intenção muito clara. Ele transforma esses indígenas em colonos portugueses e ele ocupa o norte e o centro-oeste. Por que ele faz isso? E eu acho... Vocês vão entender isso. Guarda essa informação. Os indígenas se tornam colonos e ocupam o norte e o centro-oeste. Quando a gente falar de limites, a gente vai tratar do Udis Possidetis e vocês vão entender perfeitamente por que ele faz isso. Ele não faz isso porque ele é uma pessoa boazinha. Pelo contrário, ele faz com um interesse muito claro do desenvolvimento português. Ele demarca também as fronteiras do Tratado de Madrid. Então o Tratado de Madrid é feito por Gusmão, mas quem demarca e quem fiscaliza e mantém essas fronteiras a posteriori é Pombal. Isso é importantíssimo para o Brasil ser o que é hoje em dia e naquela época. Ele aperfeiçoa a cobrança de impostos. Ele tenta ao máximo fiscalizar para evitar a sonegação na região mineradora especialmente. Junto com isso, ele garante também o monopólio da coroa na extração de diamante. E ele cria as companhias de comércio no Nordeste com preços favoráveis à coroa sempre. Essas são as principais reformas pombalinas dentro do Brasil. Ele expulsa jesuítas, ele transforma a colônia num local mais eficiente, proíbe a escravidão indígena, ele aperfeiçoa a cobrança de impostos e aumenta a tributação na região mineradora. Lembra que em 1755 Lisboa foi destruída. Quais são as consequências disso? A gente tinha a insatisfação dos colonos com o aumento dos tributos, a insatisfação do clero com a perda de influência e dinheiro na colônia, a insatisfação da nobreza com incentivo à burguesia. Logo, Pombal não dura muito após a morte de Dom José I e as suas reformas são paralisadas. Só que elas não são somente paralisadas, elas são revertidas por Dona Maria I, no que é conhecido como a viradeira, né? Não ela a viradeira, mas esse momento político como a viradeira, em que ela retoma a influência da Igreja Católica em tudo aquilo que a gente já falou, ela desincentiva a burguesia e a industrialização, incentiva a nobreza com as suas práticas coloniais de plantação, de ter terra. Logo, Portugal entra no século XIX como um país, entre aspas, atrasado, né? Então, o que eu acho muito importante a gente pensar nesse momento? Eu falei aqui tudo o que rolou, mas o que é importante vocês relacionarem a gente pega um momento em que Portugal está se dando muito bem com a extração de ouro, né? Extração mineral aqui no Brasil.
E ela dá, digamos assim, uma sorte de ter um bom administrador que chega a ser Pombal. Qual que é o problema disso? O José falou de pães e vinhos, e tudo isso vocês têm que pensar que Portugal trata o Brasil como um pequeno banco, né? Um gigantesco banco, diga-se de passagem. Porque Portugal não tem que se preocupar em liquidez, não tem que se preocupar em ganhar dinheiro, produzir, porque você tem o Brasil dando dinheiro pra caramba. No século XIX, a gente tem o declínio da mineração. E aí a gente vai ver o que essas consequências da deposição do Pombal e de como as suas reformas elas são revertidas, o que isso tem de consequência. Porque a gente tem um país completamente agrário, um país que se baseava em exploração e que agora não tem mais recurso mineral. O que ele vai fazer? Né? Portugal está quebrado e Portugal vai ficar quebrado e não vai saber para onde olhar. Então acho que isso é importantíssimo e isso cai muito, 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 muito nos vestibulares. Os ciclos econômicos da colônia. Isso é o que mais cai. E com certeza é isso que o Tiago, vai colocar para vocês de exercício aí para vocês fazerem. Então pensem bastante sempre que as reformas pombalinas elas são sempre ligadas à economia. Elas sempre tentem relacionar com o momento econômico. E é um momento econômico de qual é o nome? De abonança. É um momento econômico de luxo, de ostentação por meio não somente da nobreza, mas como é o nome? Existem relatos, isso eu acho muito legal, que vem principalmente da literatura, né? E eu li isso no Veias Abertas da América Latina. O Gabriel, ele vai a Ouro Preto, né? E ele conversa com um morador de rua e o morador de rua começa a contar lendas de como era no período da mineração. Isso é muito legal. E ele diz que uma das principais igrejas foi construída com ouro encontrado por um minerador que ele encontra da noite pro dia. E ele constrói uma igreja. E é uma igreja que, se você olha em Ouro Preto, tem fotos, é gigantesca, é linda, é maravilhosa. E ele diz que a doideira do ouro era tanta de que as pessoas pagavam copinhos de cachaça com pedras de ouro. Porque eles não estavam se importando com o valor que aquilo ia ter, porque tinha mais ouro. Então ele diz que as coisas, depois de um certo momento, começam a tomar preços absurdos. E. Como é o nome? E um desses mineradores, ele se apaixona por uma mulher. Se eu não me engano, ele disse que era uma escrava. Ele compra ela, ele dá a ela liberdade. E ela gostava muito de jardins. E eu tô contando essa história não por curiosidade, mas para vocês terem noção de quanto dinheiro rolava. E ele constrói para ela jardins lindos, jardins que na época diziam que se assemelhavam aos jardins da Babilônia. E ele traz hipopótamos para ela colocar nos seus jardins. Imagina o custo que não foi essa porcaria. Então pensa que, tipo, eram pessoas que viviam numa riqueza absurda e que da noite pro dia perdem tudo, né? E o que isso é muito interessante, Pombal não pega a visão de que quando ele começa a tributar que nem maluco, o lucro da mineração começa a cair. Eu não quis colocar gráfico porque senão ia ficar uma coisa muito monótona. E isso não cai. Mas é para vocês terem esse entendimento de que, à medida que os impostos vão subindo na mineração, a extração vai diminuindo. Tanto que o último imposto, que é o mais pesado, que é a derrama, ela vem quando a extração de ouro tá zerada praticamente. Não é nada comparado ao seu auge. Então, as consequências não são somente porque o Pombal tinha inimigos, como a gente coloca aqui, mas também porque as suas medidas não refletiam muito a natureza. Ele pensava na mineração do hipopótamo, mas na verdade era a mineração da escassez. Eu sinto que eu dei uma enrolada agora, mas retomando, porque esse é o último slide da administração pombalina. Pombal ele quebra aquele status quo de relação de Estado e Igreja, ele traz reformas tanto para Portugal quanto para o Brasil, como vocês podem ver, e importante relacione com a economia. Agora a gente vem num negócio doido. Agora vocês vão ter que guardar
Eu tô aqui com vocês, né? Vamos nessa junto, que é difícil. Mentira, não é difícil, é fácil, mas tem gente que acha meio chato. Eu acho. E eu já sei. Eu vou explicar de um jeito que eu vou mostrar o porquê que eu acho legal e eu acho fácil. Né? E aí às vezes vocês pegam e às vezes vocês vão achar chato, mas vocês vão guardar, que vai ser fácil. Vamos lembrar do Brasil que a gente tá falando. A gente tá falando do Brasil, do Tratado de Tordesilhas. Caramba, caramba. É esse Brasilzinho aqui. Esse Brasil triste, pequenininho, que é definido pelo Tratado de Tordesilhas. Isso aqui tudo é Espanha. Isso aqui é Portugal também. Curiosidade do Tratado de Tordesilhas, para vocês pensarem. A gente sempre fala do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha dividem o mundo em dois, etc. E sempre parece que foi uma coisa completamente aceita. Não foi, né? Isso é óbvio. Tanto que tem uma frase famosa do monarca francês à época, que pergunta quem foi que encontrou o testamento de Adão e que nele ele deixava o mundo para Portugal e Espanha. A frase não é exatamente essa, ela é mais bonita, mas vocês entenderam a ideia. De que eles fazem isso chancelados pelo Papa, assim, mas numa brisa egóica maluca. Eles dividem o mundo entre si. Só que, independente dessa questão, o tratado vale para as tensões entre Portugal e Espanha, que eram muitas. Até foi definido em 1494. E ele começa a ser repensado na sua parte, nessa parte aqui verdinha, somente praticamente em 1750. Por que a gente começa a ocupar mais territórios? União Ibérica, não sei se os senhores já tiveram essa aula ou se recordam, por um problema de sucessão no trono português, com a morte do grandioso Dom Sebastião, que na verdade não morreu, somente está perdido. Não sei se os senhores tiveram sebastianismo e essa doideira do folclore português que eu acho muito sensacional. Dom Sebastião se perde na guerra e não volta até hoje, e em algum momento voltará. Seu tio assume, morre pouco depois, porque ele já era um idoso, e os Habsburgo assumem. Os Habsburgo tinham o trono espanhol e eles juntam os dois tronos. Nisso a gente tem um problema. Essa limitação não mais existe, é tudo o mesmo império. Só que quando cai a União Ibérica, a gente já tem vila portuguesa fundada em território espanhol, a gente já tem estrada portuguesa em território espanhol, melhorias em território espanhol, e aí a gente tem uma briga gigantesca. Porque a gente tem ocupação portuguesa em território espanhol de quem que é? Mas o território é da Espanha. Tá, mas o investimento é português, a língua é portuguesa, a cultura é portuguesa. Né? E a gente tem também a cobiça da bacia do Rio da Prata pelos portugueses. Então a gente tem também uma ocupação não somente no nosso centro-oeste, lembra dos indígenas, a gente já chega lá, mas também no sul do Brasil. E no sul a porrada come pesado e a gente vai ver isso aí. O primeiro tratado limítrofe é o Tratado de Lisboa. Tá? O que é o Tratado de Lisboa? Esse aqui é bem facinho também. Tratado de Lisboa, Portugal e Espanha. Aqui, Portugal cria a colônia de Sacramento aqui no Rio da Prata. Só que a colônia de Sacramento é cercada por influência espanhola. Em contraposição, a Espanha cria os Sete Povos das Missões, que é uma colônia aqui cercada de influência portuguesa. Não. Esqueçam, depois a gente volta em Sete Povos das Missões. Vamos focar aqui só no Sacramento. Cria a colônia de Sacramento, cercada de influência espanhola. Obviamente os espanhóis vão lá e tomam a colônia de Sacramento e a gente começa uma briga. E a solução diplomática é com o Tratado de Lisboa, nosso primeiro tratado limítrofe. Segundo, porque teve Tordesilhas. E ele define que Portugal ela consegue o reconhecimento da colônia de Sacramento como sendo seu território.
Em 1713, a gente tem um problema na sucessão do trono espanhol. Com isso, a gente tem diversos problemas políticos que não caem, mais coisa para a cabeça de vocês. O que importa é, por questões extremamente políticas e de negociação, a França, a Inglaterra e as grandes potências decidem se sentar em Utrecht, que é uma cidade francesa, para negociar como se fossem civilizados. Né? Eles fingem que são países pacíficos e decidem sentar para discutir amenidades e problemas. Uma das discussões que era entre Portugal e França é a questão do Amapá. O Amapá é reconhecido como território português. O Amapá, se vocês não se recordam ainda da geografia, ele está olhando ali para a Guiana Francesa e era uma área que estava sendo ocupada pelos franceses. E para definir aí a fronteira, eles decidem que o rio Oiapoque torna-se uma fronteira natural. Isso foi um tratado completamente pacífico, não teve briga, não teve litígio. E aí a gente fala assim, Utrecht deu o que tinha que dar. Ainda não. 1715 a gente tem uma segunda rodada, e aí vem a porrada solta, que é os espanhóis, que novamente invadem Sacramento e tomam um pau na diplomacia de que eles reconhecem o domínio português. Em 1750 a gente tem um tratado mais importante. Eu imploro, eu peço, eu faço tudo o que vocês quiserem para vocês guardarem o Tratado de Madrid. Se vocês não guardarem esses outros três, se vocês tiverem uma noção, tá de boa. O de Madrid vocês têm que saber, mas vocês têm que saber muito bem. De Madrid em 1750. Quem entra em 1750 também? Ele, nosso grandioso Marquês de Pombal. O Tratado de Madrid, o que ele se baseava? E quem pensa ele, eu acho importante a gente dar os devidos créditos. Gusmão, que é um brasileiro que estuda em Portugal, e o que ele pensa, qual que é a diferença disso? Estão vendo isso aqui? O Tratado de Tordesilhas, preto, e ele é reto, né? Ou seja, uma fronteira que já é algo imaginário torna-se algo ainda mais imaginário, porque ninguém vai respeitar essa coisa reta aqui. Então ele decide, ele traz um novo princípio para essa questão de discussão limítrofe, de que os limites eles são definidos por rios, por montanhas, etc. e tal, por coisas físicas que são óbvias de que existe um limite ali. Então isso facilita não só o respeito, mas também a identificação. Porque isso, a gente não aprofunda muito nisso, mas o Ale me mostrou, o José, de que existe toda uma discussão, existia na época da onde passava Tordesilhas. Porque não era precisa a geografia, não era precisa a cartografia. Então os caras tinham uma discussão absurda. E se você coloca uma montanha, é aquela montanha e ponto. Não tem dificuldade em de onde fica aquela montanha, é aquela ali. Então ele traz essa diferenciação, assim como ele traz... essas são as principais diferenças que ele traz. E aí o Tratado de Madrid já tem essa inovação, de que é um tratado possível de ser respeitado com muito afinco. Vamos pensar aqui, ó. Eu gosto sempre de pensar nisso, de como Portugal se deu muito bem em quase todos os tratados. Primeiro que Portugal sempre conseguiu Sacramento, né? Nunca perdeu o litígio de Sacramento. Segundo, que Portugal tinha isso aqui de terra. Depois da União Ibérica, isso tudo aqui é ocupação portuguesa. Lembra do que a gente falou? Da ocupação? Então, o Tratado de Madrid ele se baseia num princípio do direito romano chamado de ius possidetis. Para vocês guardarem, não pensem na tradução do latim, pensem em posse útil, ius possidetis, posse útil. Ou seja, aquele que está se utilizando da terra, aquele que ocupa a terra, tem direito a ela. Então, com a expansão da pecuária, expansão das drogas do sertão, tudo isso aqui começa a ser ocupação portuguesa na União Ibérica e nos anos subsequentes. Então, quando eles têm a discussão do Tratado de Madrid, eles resolvem de uma vez por todas de que tudo isso aqui é português. E isso aqui é o tratado mais importante, porque depois disso a gente não tem muita alteração nas nossas fronteiras. Só a adição do Acre, que vem depois com o Tratado de Petrópolis. Mas isso é lá na República. O que a gente tem aqui? Por que é tão importante? Primeiro, ele define as fronteiras que são praticamente as fronteiras brasileiras.
Segundo, que ele faz uma troca, que era uma troca que estava dando muita briga. Não sei se vocês se recordam de Sacramento, né? Então, Portugal fala assim, ó, quer saber, Espanha? Vocês querem tanto Sacramento? Fica com Sacramento. Mas a Espanha tinha fundado uma outra colônia, Sete Povos das Missões, no território português. E eles também estavam a todo momento entrando em confusão. E aí que eles, com os guaranis, aí que eles falaram, eu dou pra Portugal, falou, fica com Sacramento e você me dá os Sete Povos das Missões. Faz mais sentido, porque ó, pensando aqui, o Tratado de Madrid tá no meu território, esse aqui tá no seu, fica todo mundo feliz. Todo mundo aceitou, e aí beleza, né? Não, Sete Povos das Missões não aceitou de maneira alguma a dominação portuguesa. Tipo, tem até um filme de Hollywood sobre essas brigas, para vocês terem ideia de como foram guerras realmente sangrentas e guerras que duraram anos, né? Então foi uma batalha real para eles conseguirem Sete Povos das Missões. E aí Portugal se utilizou do princípio, né, pombalino de, como é o nome? Déspota esclarecido, e dizimou a população de Sete Povos das Missões. Em 1777, a gente tem o Tratado de Santo Ildefonso. É um tratado para tentar de novo resolver essa questão que ficou de Sete Povos das Missões, que ainda eram reticentes com essa questão de serem domínio português, e com a questão de Sacramento, que era reticente de ser domínio espanhol. O que é a solução? E esse é o único tratado em que Portugal é passado a perna. Sete Povos das Missões fica para os espanhóis, assim como Sacramento. Em troca, eles devolvem o que era chamado na época de Ilha de Santa Catarina, que havia sido ocupado meses antes pela Espanha. Ilha de Santa Catarina, hoje em dia é uma das ilhas, a ilha principal do arquipélago de Florianópolis. Então eles perdem grande parte ali do sul e do Uruguai por Floripa. Eu diria que compensa, mas o governo português não ficou muito feliz. E eles ficaram batendo nessa tecla de que foram passados para trás. Até que em 1801, o Tratado de Badajoz ou Badajoz, ele põe fim à guerra, que determina que a colônia de Sacramento passa para a Espanha. Nossa, meu texto ficou completo. Desculpa, gente, aqui é 3 horas da manhã. Meu texto ficou muito ruim. Eu vou alterar o slide antes de mandar para vocês. Mas o Tratado de Badajoz, ele volta no Tratado de Madrid. Então ele volta aqui o que já havia sido definido. E ele faz de novo a troca. E ele permite que Portugal fique com os territórios conquistados. Parte do Rio Grande e Sete Povos das Missões. E a colônia de Sacramento passa para a Espanha. Obrigado pela atenção. Essa imagem aqui é sensacional porque ela tem o Tratado de Madrid, Tratado de Tordesilhas, de Santo Ildefonso. A gente tem aqui Sacramento, Sete Povos das Missões e o que ficou depois, né? Então, no fim, fica o que vale é o Tratado de Madrid. Pensem nisso. Depois a gente adiciona o Acre. É importante vocês saberem o Tratado de Madrid, assim como é importante saberem todos os outros tratados. Saberem o litígio de Sacramento, o litígio de Sete Povos das Missões e todas as brigas que tem. Mas deem uma focada em Madrid porque é o que mais cai. Qualquer dúvida, de novo, plantão quartas 13h18 e sextas 13. Vocês podem me chamar no WhatsApp para tirar dúvida, como alguns muitos já fizeram. Eu vou pedir pro Thiago ou para a Bárbara da coordenação do plantão mandar para vocês esse slide. Espero que dê tudo certo. Bons estudos, fiquem em casa se for possível. Descansem também. É isso, foi um prazer dar aqui minha primeira aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostarem, deem um feedback. Eu não sou muito sensível, vocês podem falar, Luiz, sua aula foi uma porcaria. Eu honestamente espero que você seja expulso do cursinho. Que eu vou ficar assim, pelo menos ele se deu o trabalho de assistir, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, bom dia e boa tarde. Estudem. Qualquer dúvida, aqui estamos.